norte de Israel, ano 33 depois de Cristo. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, nos meses antes de sua morte, Jesus leva 3 de seus apóstolos longe da aldeia em que está hospedado, e juntos eles vão para uma montanha próxima. A história aqui é que Jesus subiu um monte alto com Pedro, Tiago e João, seus 3 seguidores mais próximos. Enquanto eles estavam ali, um objeto brilhante pairou sobre eles, e disseram que Moisés e Elias apareceram. Enquanto eles estavam lá, o corpo de Jesus começou a brilhar muito. E quando eles terminaram essa visita, eles desceram a montanha, e Jesus disse aos discípulos para não contarem a ninguém sobre isso, só depois da sua crucificação e ressurreição. Isso me diz que talvez o corpo de Jesus passou por algum tipo de transformação, que mudou o seu corpo de modo que, quando ele ressuscitou dos mortos, seria um corpo que nunca iria morrer de novo. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante. Que chama de Espírito Santo, uma figura fantasmagórica. Se você olhar na cabeça do Espírito Santo, vai ver os olhos dele no rosto. E por esse motivo eu acho que representa um evento. Então temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Segundo a Bíblia, se passaram vários meses após esse incidente até as autoridades romanas prenderem Jesus e o matarem através da crucificação. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo o que restou. Se voltarmos ao século III, encontramos essa ideia de que Jesus, na verdade, nasceu numa caverna. Também existe a descrição da tumba da ressurreição como uma caverna, como um simples espaço vazio que tinha uma pedra circular na entrada. O que testemunharam? Por acaso, será que eles viram extraterrestres? Um dos aspectos mais intrigantes, parecem ilustrar alienígenas, é o motivo delas terem sido registradas dentro de cavernas. Isso deu origem à teoria de que talvez esses alienígenas tenham bases permanentes no subsolo do planeta. Talvez o homem primitivo tenha visto esses extraterrestres saindo de algumas cavernas e percebeu que havia alguma relação entre os alienígenas e as cavernas. A Bíblia faz menção de que quando Cristo é retirado da cruz, ele é enterrado numa tumba aberta na rocha. Parece mesmo haver um ambiente místico aqui. Temos essa ideia de que a caverna é o lugar onde um ser divino aparece e depois vai embora. É como se a passagem estivesse no interior da caverna. Eu era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. O projeto de Constantino de construir igrejas na Terra Santa começou com construções em cima de cavernas associadas com os mistérios mais importantes da fé. Ele fez uma igreja sobre o lugar de nascimento de Jesus. Depois fez uma igreja sobre o lugar da crucificação de Jesus, onde hoje fica a Basílica do Santo Sepulcro. E ele fez outra igreja no Monte das Oliveiras sobre uma caverna associada ao lugar da ascensão de Jesus aos céus. O sudário de Turim é, sem dúvida, a relíquia mais importante da ressurreição. São as marcas extraordinárias do corpo crucificado impressas nesse pano que ninguém jamais conseguiu explicar ou reproduzir com exatidão. Jesus estava na tumba, que houve uma intensa manifestação de energia que criou o que hoje chamamos de sudário de Turim. Foi alguma forma de radiação muito intensa e poderosa. Com o uso da tecnologia, sabemos que o sudário de Turim é uma peça do 1º século. E também sabemos, sem sombra de dúvida, que ele não poderia ser pintado ou criado de outra forma. Então, o sudário de Turim representa uma evidência excepcional de que algo poderoso aconteceu naquela tumba. No dia seguinte, quando as pessoas foram visitá-lo para ver seu corpo, Jesus havia sumido.
Então 2 seres reluzentes, não humanos, encontraram essas 2 testemunhas do lado de fora da tumba e informaram que Cristo havia ressuscitado e que havia partido. É possível que aquela caverna fosse algum tipo de passagem ou portal, porque em muitas dessas histórias as cavernas ligam a terra e o céu. Muitos cristãos acreditam que essa ressurreição reencarnacionista na cultura ocidental significa que os seres humanos podem e muitos no final vão ressuscitar dos mortos. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando, e parece com encontros extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem: por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. É importante ver que a religião bíblica é uma religião extraterrestre, no sentido de que Deus não é da Terra. Aprendemos isso na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E dizem que há evidências adicionais também em outra história de um profeta do Velho Testamento. Alguém que deu aviso sinistro sobre o futuro e descreveu os seres extraterrestres que desceram do céu, durante os quais ele recebeu avisos proféticos de secas e cataclismos. Ele alertou sobre uma seca devastadora para Israel, que causaria muita fome. E também, o que é interessante, nunca se soube que ele tivesse morrido. Acredita-se que de algum modo ele foi levado para o espaço e vive pela eternidade. No encontro final de Elias com Deus, descrito no 2º livro dos Reis, o profeta é levado ao céu em um turbilhão, no que a Bíblia hebraica descreve como uma carruagem de fogo puxada por cavalos. A experiência de Elias detalha um objeto giratório ou um raio giratório que o levou para o objeto. Viram um redemoinho ir para cima dele e uma carruagem de fogo. A pergunta é: o que era giratório? A carruagem de fogo ou o raio que desceu e o levou para cima? Para os crentes, esse evento extraordinário é um milagre religioso. O que muita gente não percebe é que a primeira coisa que vemos de Elias não é a que diz que ele foi levado para cima por cavalos, mas sim por uma carruagem de fogo, inicialmente descrita como uma fornalha em fogo. Mas o que é uma fornalha em fogo? O fogo poderia ser de alguma máquina. Ele foi levado por um turbilhão, sabe? É só olhar, por exemplo, a decolagem do ônibus espacial. Existe todo um estrondo, um turbilhão de fogo de foguetes, etc. Colocado em contexto, fica fácil enquadrar o evento na categoria OVNI. Quem vê Elias vê uma embarcação, uma nave básica, uma carruagem de fogo. E então entram nela. Eles encontram os seres que são muito luminosos e que falam com eles, dão instruções. Ajuda extraterrestre é mandada para a Terra para ajudar a humanidade a fazer a vontade de Deus. Teria sido Elias um homem escolhido por seres extraterrestres para ajudar a corrigir o curso da humanidade? E se for assim, essa ajuda explicaria outros eventos bíblicos, mais incríveis ainda, entre Deus e a humanidade. Pesquisadores especulam que o alinhamento galáctico pode mudar ou mesmo reverter a forma como a Terra gira sobre seu eixo, alterando o seu campo magnético. Um sinal do campo magnético mudando rapidamente significaria algo que tem que acontecer de forma dramática para o momento angular da matéria no interior da Terra, o que também pode significar que algo acontece drasticamente na rotação da Terra. E uma vez que você altera a rotação da Terra, você tem uma enorme chance de causar efeitos enormes. É como ter um monte de terremotos ao mesmo tempo. Poderia cobrir a Terra com o mar ou o mar com a Terra? Estamos falando de eventos que nunca experimentamos antes. Então, algumas dessas mudanças que as pessoas estão falando que poderiam ocorrer na Terra, poderiam ser mudanças de vida ou poderiam ser o fim da vida. Poderia a Terra realmente ser afetada por algum estranho, poderoso alinhamento dos astros? Aquele que terá profundas consequências para todos nós? E se assim for, poderiam essas consequências vir na forma de morte e destruição? Ou poderia haver outro resultado, talvez mais positivo? É difícil saber o futuro. Poderia significar o dia do juízo final para o planeta Terra. Ou, por outro lado, talvez seja o retorno dos deuses extraterrestres. Mas parece que, talvez, tinham algum vislumbre do futuro que ainda teremos que descobrir.
Alienígenas que usaram agentes humanos, os profetas, para instruir e pilotar o curso da civilização humana? E se for assim, esses mesmos extraterrestres seriam a força por trás de um dos maiores profetas da história? Esse homem disse ter visões de alguns dos mais cataclísmicos eventos da história. Foi um profeta do século XVI, chamado Nostradamus. Sul da França, 1555. Aqui, um químico e boticário chamado Michel de Notre-Dame publicou um almanaque intitulado Profecias. Nele foram escritos mais de 1000 estrofes poéticas de 4 versos chamadas quadras, versos que prediziam o futuro. Michel Nostradamus logo cedo começou a ter visões do que ele pensava ser o futuro. Na época em que isso acontecia, ver o futuro era considerado bruxaria. E ele se arriscava a ser chamado de bruxo, a ser levado para a Inquisição e a ser morto. Então, o que ele fez foi mascarar suas visões em quadras, poemas de 4 linhas, e escondeu tão cuidadosamente o futuro que ficou difícil entender as quadras antes do evento ter acontecido. Há quem diga que ele só transmitiu as profecias. Eu acho que ele entrou em um estado de inconsciência total ou em um estado de meditação profunda e ele via coisas sobre as quais escrevia depois. Séculos depois da morte dele, acreditaram a Nostradamus o fato dele ter predito tudo. Mas talvez o maior enigma a resolver no caso de Nostradamus seja que ninguém sabe de onde vinha a força de seus misteriosos poderes de predição. Terá ele recebido informações futurísticas de algum poder espiritual maior, como era o oráculo de Delfos? Ou teria ele obtido o misterioso conhecimento de alguma outra origem extraterrestre? Sabemos que ele podia, de alguma maneira, treinar seu cérebro para fazer contato com alguma coisa externa. A ciência vai tentar dar a isso vários nomes: energia de ponto zero, campo de ponto neutro, outra dimensão, seja lá o que for. Alguns pesquisadores creem que qualquer coisa e qualquer um pode se conectar à energia de ponto zero, onde se acumula uma coleção de cargas elétricas com cada pensamento, ação e evento do passado, do presente ou do futuro. Acredita-se que a energia de ponto zero contém tudo o que já foi pensado, qualquer comportamento, qualquer ação, qualquer coisa que envolva energia. Tudo foi jogado ali e continua ali, e ali estão contidas todas as informações durante o tempo inteiro em que estivemos aqui. O conceito de energia de ponto zero tem base na teoria de que o universo ocupa mais do que simplesmente as 3 dimensões de altura, largura e profundidade. Esse conceito evoluído se chama teoria das cordas. Na teoria das cordas, há tipicamente 11 dimensões a considerar. São chamadas muito pequenas, ou enroladas, ou compactas. Então, se essas dimensões forem por demais pequenas, curvadas e compactas, não poderemos ter experiência delas e nem saberemos que existem. Mas se a teoria das cordas for correta, poderia a energia de ponto zero existir em outra dimensão? Uma dimensão não detectada pelo homem. Dezenas de culturas antigas descreveram a existência de um poço cósmico de conhecimento, mas só pessoas com certas habilidades poderiam acessá-lo. Os hindus chamam o poço de anais akáshicos. Registros akáshicos. A ideia por trás deles é de que todas as informações do universo são pré-existentes e um indivíduo pode utilizar essas informações. O que nós vemos é que Nostradamus cabe no perfil de pessoa capaz de acessar as informações que não são deste mundo. Ele foi capaz de pegar o cérebro, sua mente, para fora das restrições desta realidade. E, quando chegou lá, ele pôde pegar informações que trouxe de volta para nós. E, no caso dele, escreveu tudo, para que pudéssemos mais tarde ter acesso.
Os profetas antigos foram mesmo capazes de acessar incríveis informações de uma dimensão escondida? Ou por seres extraterrestres? E se for assim, haveria ainda profetas hoje? Homens e mulheres em contato com outras forças, talvez de outro mundo?